Oi, pessoal! Vamos colorir mais uma página do livro Bobbie Goods do Dia pra Noite? Então, hoje vamos colorir uma página super fofa. Vai ser passeio ao pôr do sol, gente. Vai dar pra gente fazer um pôr do sol bem legal, hein? Então, bora lá colorir? A página é essa aqui. Bom, vamos lá. Eu vou começar com a cor 37. Só lembrando aqui pra vocês que no meu kit, eu tenho 2 kits diferentes. Porém, aqui na minha cidade, vende avulso as canetinhas. Então, eu sempre estou repondo as cores que eu mais uso. E no caso aqui, é o amarelo, que é o 37. É uma das cores que eu mais uso. Então, eu tenho uns 5 amarelos, mais ou menos. E cada um tem uma cor diferente. Porque quando seca, eu não descarto a canetinha. Eu recupero ela, eu reutilizo, colocando álcool. Então, ela vai ficar com a tonalidade mais clara, como você pode ver no vídeo. Eu fiz o centro do sol com o amarelo mais escuro, que é o 37. E essa cor pastel, esse amarelo pastel, eu usei o 37 também. Porém, ele está recuperado, então ele está numa tonalidade mais clara. Então, eu consigo utilizar vários tons de amarelo, somente fazendo a recuperação do marcador, sem precisar jogar fora. Tá bom? Então, quando vocês verem eu utilizando, às vezes, a mesma numeração com cores, com tons diferentes no desenho, vocês fiquem sabendo que eu recuperei esse marcador, tá? Mas aí você pode substituir por um tom mais claro que você tem, né? Aí no seu kit, tá bom? Bom, e aí esse pôr do sol eu estou fazendo em 3 tons, que eu estou utilizando o amarelo, lilás e o azul. Aí eu tento fazer um degradê, né? Até tento utilizar a canetinha branca. Canetinha branca não, a canetinha 0. É o número 0 que vem no meu kit. Mas eu não acho que ela funciona assim tão bem para fazer um degradê. Dá para dar uma disfarçada, uma enganada ali, mas não fica assim lá essas coisas não. A gente tem que usar uns truquezinhos aí para tentar aí, tirar a marca aí da divisão das canetinhas. Mas dá para trabalhar, não é nada que impeça não. Mas é bom tomar cuidado quando a gente for fazer a passagem da cor, pra gente tentar não deixar o marcador secar, porque isso aí que faz as marcas, faz manchar, né, o colorido. E aqui eu vou fazer essa nuvem, aí você pode observar que eu vou fazer um sombreado embaixo, para dar um efeito bem legal na nuvem. Aí eu faço em todas elas, vai ser o mesmo processo. Eu estou utilizando a cor 185. E aí você utiliza o mesmo tom para fazer aí esse sombreado. É só passar várias vezes, tá? Que fica aí uma sombra aí embaixo aí na nuvem. Vou fazer o reflexo da água utilizando os mesmos marcadores que eu utilizei para fazer o pôr do sol. E aí é bem aleatório, vai fazendo algumas marcações em zigue-zague com as mesmas cores. E para colorir o mar, eu estou utilizando a cor 183, que eu achei essa cor muito linda para simular aí a cor da água. Então, não tem segredo para fazer esse pôr do sol. Basicamente é isso aí, tá bom? E aí, não pode faltar a nossa querida canetinha branca, que eu estou utilizando aqui a Posca. Essa canetinha é ótima, eu gosto muito dela. Também tem a da Jelly Roll, que eu utilizo também. Mas quando eu quero uma cor assim bem branquinha, eu venho com a Posca. Que a Jelly Roll fica, mas às vezes eu tenho que passar várias camadas. A Posca não, é uma coisa mais rápida. Bom, aí eu pingo com a canetinha branca e depois eu venho passando o dedo para dar esse efeito de nuvem, sabe? E aí eu vou fazer isso em todas as nuvens. Acho que vai ficar bem legal. Só lembrando, pessoal, que todos os materiais que eu utilizar para colorir essa página, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Com todos os materiais que eu utilizo. Gente, a parte da canetinha branca eu sempre deixo pro final. Só que eu fui percebendo que não faz diferença você fazer durante o colorido ou depois. É só cuidar para quando você fazer, você dá uns minutinhos para secar antes de você passar a mão, né? Porque pode borrar.
acho que fica bem mais prático e você não perde de fazer nenhum detalhe importante, porque às vezes a gente deixa para fazer depois e quando você volta para fazer algum detalhe, você pode esquecer alguma ideia que você teve, né? Igual aqui no caso do pôr do sol, eu estou optando por fazer já os detalhes na hora, para mim não perder nenhuma ideia, tá bom? E aí do pôr do sol eu vou dando alguns detalhes da mesma forma, né? Passando o dedo para não ficar tão marcado a canetinha branca. E aí já está tomando forma, o nosso pôr do sol está ficando lindo. E alguns detalhezinhos em branco na água para simular ali também a iluminação. Essa coisa toda que a canetinha branca faz, que fica show, né, gente? Eu não consigo mais colorir Bobbie Goods sem canetinha branca, tem que ter a canetinha branca. E eu vou fazendo tipo umas estrelinhas, uns brilhozinhos ali no céu, até mesmo para disfarçar um pouco essa divisão aí, né? Essa marcação das cores aí. Acho que fica bem legal. Dá uma vida, né? Gente, canetinha branca dá vida, né? No desenho, não tem como. Pronto, o nosso pôr do sol já está pronto. E agora a gente vai colocar a iluminação, né? Onde o sol está, o reflexo dos raios está pegando, né? Aqui nessa cerquinha, no barquinho, no personagemzinho aqui do ursinho. E por aí vai, onde que a gente conseguir iluminar, que essa luz está projetando, a gente vai colocar aí a canetinha amarela, tá? E aí é a mesma canetinha, o 37, que eu estou utilizando com o amarelo mais forte, né? E aí depois você pode vir com o amarelo pastel mais clarinho e passar assim nas bordinhas que ficar em branco ali próximo desse amarelo escuro. Aqui eu vou fazer tipo uma areia, né? Como se fosse a areia do mar. Eu havia colocado de amarelo, eu estava pensando em fazer algo diferente, mas depois eu pensei, não, vamos fazer aqui como se o mar estivesse quebrando ali uma onda ali na praia, que vai ficar legal. Então aqui eu venho já fazendo como se fosse aquela espuma, né, da água chegando na praia. Com a canetinha branca mesmo, cobriu o amarelo muito bem, ficou legal. É muito simples de fazer. E aí eu vou continuar fazendo aqui com a areia da praia ao redor aqui das casas. Eu acho que vai ficar legal, vou dar uma continuidade assim. Esse marrom que eu estou utilizando, eu recuperei ele, então ele vai estar mais claro. Pode ser que o seu aí no seu kit, se você nunca tiver recuperado ele vai estar em um tom mais escuro, tá bom? Então se atentem a esse detalhe. É sempre importante a gente testar as nossas cores antes da gente colorir no nosso desenho, porque cada kit vem em uma tonalidade diferente. Mesmo que às vezes o marcador está novo, a tonalidade é diferente. Hoje mesmo eu comprei um marcador nessa loja que eu falei, nessa papelaria, e eu comprei o 37 novamente. Gente, vocês não acreditam, não veio amarelo, o 37 veio laranja. Então é muito importante testar, porque a cor muda. Então, vocês veem a gente colorindo, a gente coloca lá a cor que a gente está utilizando, mas é importante vocês testarem para ver se o marcador que você está utilizando está na tonalidade correta, tá bom? Para você não perder nenhum desenho. Bom, aqui eu vou fazer no piso uma textura de madeira. Uma textura bem simples, inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer essa textura de madeira, é uma das mais fáceis que tem. É bem simples, você vai vir preenchendo toda a área primeiro, né? Quanto mais homogêneo ficar, melhor é. Só que o marrom é um pouco difícil de deixar uma coloração toda homogênea para colorir uma área grande igual essa, né? Mas o bom é que pelo fato de ser de uma textura de madeira, dá para disfarçar bem depois com as ranhuras que a gente faz no piso. Bom, aí aqui é só ir construindo mesmo as ranhuras.
É a mão livre mesmo, onde você achar que fica legal, você vai colocando, faz alguns nozinhos, alguns risquinhos e vai. E aí depois você vai vir com essas canetinhas fine lines e vai vir passando rente às ranhuras que você fez. E vai fazer isso por todo o piso. O piso de madeira é bem legal, ele dá um ar de aconchego no colorido, né? Eu sempre estou colocando os meus desenhos, inclusive eu tenho que tomar cuidado para todos os desenhos eu não colocar ou um piso marrom ou muita madeira, sabe? Ou muitos tons de marrons, que é uma cor que eu gosto, que traz aconchego, né? Traz aquele quentinho assim pro ambiente que eu gosto bastante. Bom, e aqui eu vou colocando algum sombreamento para dar uma profundidade. É bem simples mesmo, nada muito elaborado, mas que dá muita diferença assim no colorido. Prontinho, agora a gente vai fazer os murinhos. Eu vou fazer esse cercadinho com a textura também de madeira. Vou intercalar duas cores. Aqui eu uso aquela técnica que você passa de um lado e espera secar do outro. Mas eu não esperei assim secar muito tempo não, sabe? Só até você termina de um lado. Quando você retorna já secou um pouco assim, já dá uma texturinha assim a mais. Aqui eu vou utilizar um lápis da Faber-Castell 714 para complementar essa iluminação que eu fiz aqui. Já que a gente não consegue fazer o degradê com a própria canetinha, a gente usa o lápis, né? Bom, aqui eu estou colorindo o vidro da janela. Para simular um vidro eu estou usando a cor 76. E aí eu faço alguns risquinhos na janela para depois a gente vir com a canetinha branca. Para dar pra gente simular o vidro, sabe? Fazer aquela textura de vidro. É algo simples, mas que dá uma diferença e fica legal. E a casinha eu vou colorir de rosa. E vou fazer esses detalhezinhos aqui também em rosa. Colocar algumas bolinhas e tudo pra dar uma texturazinha assim a mais. E fica fofo, né, gente? Essa casa aqui, eu pensei em uma cor mais quente pra ela. Mais aconchegante, que tem mais a ver com esse pôr do sol. Acho que vai ficar bem legal. Aí eu vou fazer tipo um degradê do laranja escuro com laranja claro e o amarelo. Estou usando essas três cores, a 22, a 23 e a 37. Eu coloco esses pinguinhos para fazer a passagem das cores, porque o degradê não funcionou tão bem, né? E aí eu venho com a canetinha branca. Apesar de que isso não dá tanta diferença, mas eu acho que ajuda em alguma coisa, né? Não faz aquilo assim que a gente queria para fazer aquele degradê. Mas dá para usar. E novamente com um lápis amarelo para fazer aí, ajudar aí na iluminação. E aqui na lateral da casa eu vou utilizar o laranja, que é o 23. E aí eu vou usar o 22 para fazer uma sombra aqui na lateral. Visto que a iluminação não chega até essa parte da casa, então eu imaginei que está acontecendo uma sombra aqui. Vou utilizar o 85 do meu kit antigo, tá? Esse 85 ele está recuperado, a cor original dele não é essa, é uma cor mais viva. É um violeta mesmo, bem forte. Como eu recuperei, ele ficou esse violeta mais suave.
Por isso que é importante vocês testarem as cores de vocês aí, tá? Porque às vezes eu faço algum colorido e aí você não testa a cor e já joga no papel e você estraga seu desenho, porque aqui não vai ficar um violeta suave, vai ficar um violeta muito forte. Pode ser que fique muito bom ou pode ser que não fique bom. E aí você vai brigar comigo. Então eu estou te avisando, hein? Testa suas cores antes. Por favor. Não quero ninguém brigando comigo, hein? E aí o telhado eu vou fazer também uma textura de madeira naquele mesmo esquema. Passa uma linha, vai fazendo as outras e volta outra vez, fazendo a marcação, que fica essa textura de madeira linda e muito fácil de fazer. As janelas também vai seguir a mesma cor. A janela da casa rosa eu vou deixar de amarelo mesmo. Vou reforçar aqui a sombra do vidro, que acho que essa cor aqui vai ficar melhor, a 144 para reforçar. Agora eu vou fazer uma sombra aqui na casa, nessa última casinha aqui. E agora a janela eu vou fazer com um roxo mais escuro, que é o 81. Eu acho que vai ficar legal, não vou sair da paleta de cores do roxo, eu acho que é melhor manter. E aqui eu vou fazer uma estampazinha de xadrez. Eu acho que vai ficar legal, vai quebrar um pouquinho, né, a seriedade assim do roxo. Acho que vai ficar fofo. Vou usar a Jelly Roll 8 para complementar aqui essa estampa em xadrez. Eu gosto muito das canetinhas da Jelly Roll, elas são muito boas. As florzinhas serão em rosa, o 147. E aí no meio, no botãozinho, eu vou com 6, que é um rosa pink. E aqui nesse vasinho eu vou fazer um rosinha em xadrez também, que eu acho muito fofo. Olha que lindinho que fica, gente. Muito delicado, né? E aqui nesse corrimão dessa escada, eu vou fazer com glitter roxo. Eu tenho essas canetinhas em gel. E eu acho que fica muito lindo alguns detalhes com essa canetinha. Então eu vou utilizar aqui nessa escada aqui. Acho que vai ficar muito fofo. Pronto, agora eu vou fazer a escada no mesmo tonzinho de lilás. E eu vou tentar fazer a mesma textura que eu utilizei para fazer a madeira do teto. Vou tentar fazer aqui com lilás, só para não ficar algo muito liso assim, sabe? Para dar uma textura nessa escada aqui. O legal dessa textura de você faz um traço, espera secar e volta e faz novamente, é que você consegue utilizar em várias superfícies diferentes. Eu acho que fica muito legal. Aqui no lilás não vai aparecer tanto, o lilás já é uma cor clara, mas já dá uma diferença, né? E a gente também não pode esquecer das sombras, né? Como a iluminação está vindo de frente, então a sombra vai ser por trás. Uma estampinha nesse vaso, não pode faltar. Aqui a gente tem que usar a criatividade, né, gente? Tem que usar a criatividade, colocar o cérebro para pensar, para fazer algumas coisas diferentes. Eu gosto de colocar estampa e textura nos coloridos. Só que a gente tem que se atentar para não colocar muita estampa, não fazer muita textura demais. Que aí o desenho, ele, pra mim, né, na minha opinião, já não fica tão legal. Porque fica com muita informação e aí eu já não consigo mais enxergar os elementos assim, não consigo mais ver tanta harmonia no desenho. Então eu gosto de colocar assim uma estampa, uma textura, mas não em tudo e não muito,
Eu procuro ter um equilíbrio. E aí eu vou colorir os arbustos, as plantinhas, né? Esse verde mais escuro aqui pro fundo, como o sol já não alcança tanto, eu coloco um verde mais escuro, simulando já assim que não tem tanta iluminação. E na medida que vai aproximando mais ali do pôr do sol, eu vou iluminando mais esses desenhos, como vocês vão observar aí, na medida que eu for colorindo. Com lápis amarelo novamente para reforçar a iluminação, ajuda bastante na passagem de cores. E aí a gente vai colocando alguns detalhezinhos para não ficar tão sem graça, né? Um arbusto ele é cheio de folhinhas, tem uma textura, né? Então a gente vai fazendo aqui esses detalhezinhos para dar uma textura aqui nesse arbusto. Olha como que fica legal, como que já fica diferente, né? E aqui vamos seguir a mesma ideia, né? O arbusto, ele não tem tanta iluminação, a iluminação aqui chega aqui é bem pouca. Ele não está tão próximo assim do sol, ali daquele pôr do sol ali. Então a iluminação vai ser bem sutil. Aí coloco uma sombra e vou colocando os detalhes. Os detalhes que fazem toda a diferença, hein? Eu não consigo colorir um desenho assim no Bobbie Goods de personagenzinhos assim e não colocar detalhe, não fazer uma texturazinha, uma estampa. Eu não consigo, eu sempre tenho que colocar. E eu demoro muito tempo para colorir esses desenhos. Às vezes eu chego a ficar 3 horas colorindo o desenho. Mas é um hobby, né? Eu fico 3 horas e eu não vejo a hora passar. Simplesmente não vejo o tempo passar. O tempo voa. Eu poderia ficar o dia inteiro colorindo Bobbie Goods. Ou qualquer outro livro, gente. Eu amo colorir. No geral, eu também tenho livros aqui que eu coloro com lápis de cor. Eu tenho o kit de 100 cores do lápis de cor Super Soft da Faber-Castell. Então, eu coloro com tudo. É um hobby que eu gosto, com canetinha, com lápis de cor. E até com esses de pastel oleoso eu já me aventurei. Tem até um kit aqui que de vez em quando eu me aventuro aí a usar a criatividade para colorir com ele. É muito bom, colorir é muito bom. É um hobby assim que me faz muito bem. Já nessa parte aqui desse arbusto, ele vai ficar mais iluminado, porque ele está bem ali, pegando bastante iluminação do sol. É sempre importante a gente se atentar a essa questão, né? Como a gente fez um pôr do sol bem iluminado ali, então ele vai atingir vários elementos ali do ambiente, né? Então a gente precisa trabalhar essa questão da iluminação e da sombra. O lápis também para ajudar na passagem de cores aí, para fazer a iluminação, que fica bem legal. E agora vamos colorir o nosso ursinho, ou melhor, a nossa ursinha. A minha ideia para ela aqui é fazer ela nesse tom de amarelo clarinho com as manchinhas marrons. Essas manchinhas vai ser ao longo de todo o corpinho dela. Eu acho muito fofo fazer manchinhas nesses bichinhos. Fica muito fofinho. E o lápis amarelo novamente para ajudar na iluminação.
Vamos fazer o gatinho também. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça de colorir o gatinho. Não sei porquê. Acho que é porque é muito pequenininho e fica um pouquinho difícil pra gente poder colorir ele. Mas eu utilizo essas canetinhas mais fininhas da Faber-Castell e elas ajudam muito. Eu tenho um kit da Faber-Castell, tenho um kit da Léo e Léo, tenho um kit da 13 e da Maped também, que são marcadores com pontas bem fininhas pra gente colorir esses detalhes tão pequititos. Vou fazer um lacinho aqui nela, pra ela ficar bem menininha, fofinha. E vou fazer uma estampa de rosinhas na bolsa dela, porque eu acho lindo estampa de rosinhas. Essa estampa ela é bem fácil de fazer, é bem simples. O fundo vai ser esse rosa aqui, eu vou utilizar o 7, mas é um 7 também que já foi recuperado, então rosa bem clarinho, porque já foi recuperado. Provavelmente no seu kit vai ser um rosa mais forte, tá? Se você não tiver recuperado ele ainda. Então se atentem a esse detalhe. Eu vou repetir isso várias vezes para vocês não se esquecerem. E você deve estar se perguntando, mas como que recupera um marcador, criatura? Aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino como recuperar o marcador, tá bom? Só você procurar aqui, tem uma playlist com dicas e aí você pode procurar aí como recuperar o seu marcador, beleza? E essa ursinha, gente, eu vou fazer, ou melhor, um ursinho, né? Eu vou fazer ele com uma estampa toda de oncinha, que eu acho muito fofa. Inclusive que é essa estampa que eu utilizei na ursinha da primeira página do livro. E eu resolvi trazer aqui para mostrar para vocês como que eu fiz essa estampa. É muito simples, é só fazer pintinhas aleatórias de vários tamanhos, né? Eu usei um tom de amarelo dark, um amarelo mais escuro. E depois é só fazer as manchinhas bem aleatórias. Eu fiz essas manchinhas bem pequenininhas em torno do olhinho, porque o olhinho dela é tão pequenininho que quase nem dá pra ver. Então se você fazer as pintinhas muito próximas do olhinho, então o olhinho vai se misturar com as pintinhas. Então eu fiz delimitei o olhinho com essas pintinhas bem pequenininhas. Pronto, e com a caneta preta da pontinha fina, você pode fazer alguns detalhes, né? Tipo uns cíliozinhos, colocar umas pintinhas e por aí vai. E agora, eu vou fazer uma bota arco-íris pra esse ursinho. Vamos colocar detalhes em arco-íris nos meus coloridos. Eu acho que fica lindo. Acho que fica muito fofo. Prontinho. E a xícara dele vai ser azul. Vou fazer um tomzinho de azul, porque até agora a gente só usou azul no pôr do sol e no mar. A gente não usou azul ainda. E ficou muito linda. E aqui vamos colocar uma sombra para dar uma profundidade no colorido e no outro ursinho também. E agora vamos para os detalhes. A gente vai colocar canetinha branca quando a gente achar que precisa de uma iluminada. Isso aí no caso é mais de olho mesmo, né? Vou deixar o vidro para mim vir fazendo os risquinhos com a caneta Posca, acho que vai ficar melhor. Esqueci o barquinho, gente, tão pequenininho que já estava me esquecendo dele. Agora de volta aos detalhes.
Agora, os detalhes que eu falei que eu colocaria aqui, né, no vidro, com a caneta Posca. E um detalhezinho aqui no barquinho, nas florzinhas. E por aí vai, onde você achar que dá pra colocar um detalhezinho com a canetinha branca. Então, coloque o detalhe. Dá muita diferença. Bom, prontinho. Aqui está o nosso colorido. Ficou assim. Gente, eu amei. Eu gostei, viu? Porque achei muito lindo. O pôr do sol ficou do jeito que eu imaginei. Eu consegui retratar ele da forma que eu imaginei. Gostei muito das casinhas, a iluminação, as cores e dos ossinhos também. No geral, gostei bastante de colorir essa pintura. E vocês, o que acharam? Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários o que vocês teriam feito de diferente, tá? E se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu terei maior prazer em responder. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!